Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao episódio passado, onde nós falávamos sobre o gerenciamento dos nossos pensamentos, né? Então, nós falamos sobre o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos e o que nos leva a ter pensamentos positivos ou pensamentos negativos. O pensamento, só fazendo uma retrospectiva, que o pensamento negativo, ele se dá em função de uma criança na sua infância ela ter recebido vários nãos, né? Então, aqueles registros que foram feitos na mente de uma criança, aquilo ali fica acumulado, fica reservado no inconsciente dela e ela passa a sua vida adulta tendo que conviver com isso, né? E que vai trazendo vários problemas ao longo da sua vida. Então, o que é que nós aprendemos que nos leva a ter uma mente equilibrada? O que nos leva a ter uma mente equilibrada é quando nós temos um tempo para dedicar os nossos pensamentos a uma reflexão, a uma terapia, a uma meditação, cada um no seu segmento, uma meditação espiritual, obviamente, né? Onde nós temos contato com o nosso Criador. E ali, o nosso nível, a frequência dos nossos pensamentos, eles são elevados. Porque no momento que nós estamos em contato com o nosso Criador, nós temos pensamentos saudáveis, nós temos pensamentos equilibrados, né? E esses pensamentos saudáveis e equilibrados começam a gerar um hormônio no nosso organismo. E esses hormônios, eles vão gerar o quê? Uma sensação de paz, vão gerar uma sensação de amor e vão gerar uma sensação de tranquilidade. No momento que nós estamos com o nível, o equilíbrio da nossa mente, o equilíbrio do nosso cérebro em alta, nós estamos produzindo o quê? Remédio. Remédio para o nosso corpo físico. E quando nós estamos produzindo remédio para o nosso corpo físico, através dos pensamentos, toda a nossa vida é bem tratada. Toda a nossa vida é muito bem tratada. Então, os nossos pensamentos, eles têm o poder de curar o nosso corpo, como também têm o poder de adoecer. Porque quando nós estamos em baixa, com pensamento de tristeza, de limitação, de doença, de escassez, é a realidade da vida. Tá? É a realidade. Então, esses pensamentos que são nocivos, pensamento de ódio, pensamento de falta de perdão, pensamento de vingança, todos esses pensamentos eles vão fazer com que a frequência do seu cérebro, a frequência da sua imunidade espiritual e material, ela fique baixa. Então, quando a pessoa ela tem uma imunidade física baixa, essa imunidade ela já começou no campo espiritual. Por quê? Porque os pensamentos dela, o pensamento que ela concentra, então tudo que você concentra não aumenta de tamanho. Então, se você se concentra em coisas boas, você vai ter o quê? Pensamentos bons, uma saúde saudável, claro, em várias exceções. Toda regra, toda situação tem a sua exceção. Mas é só para cada um de nós aprendermos a lidar e comandar os nossos pensamentos com muita tranquilidade e muito cuidado. Então, se a pessoa está em baixa, ela tem murmuração, ela tem reclamação, ela tem impaciência, ela tem uma insatisfação, não tem sentimento de gratidão, porque se as pessoas não estão do jeito que elas queriam estar, mas elas não param para refletir que elas estão vivas, né? Estão respirando, tem oxigênio para respirar, tem água para beber, não é? Então, a comida pode não comer aquilo que quer, mas tem outros tipos de alimentação, né? Então a gente vem orientando as pessoas quanto ao cuidado dos seus pensamentos. Recapitulando, os pensamentos bons, eles produzem hormônios dos quais você precisa ter para o equilíbrio da sua saúde. Então, para isso, tem que ter um treinamento. Por que você vai encontrar tantas pessoas doentes, tantas pessoas que carregam mazelas de anos e anos e anos? Que o seu pensamento, o seu universo, a sua atmosfera está totalmente focada em coisas ruins. Focada em coisas que não têm solução, parado ali naquele quadrado que não tem solução. Sem saber que toda a nossa vida ela é composta de episódios. E todos esses episódios têm princípio, têm meio e também têm fim. Para isso, então, nesses episódios de sabermos que todas essas fases elas têm princípio, meio e fim, é que as pessoas começam a despertar um pouco de esperança dentro de si.
Estamos nos primeiros dias da primavera. Como é que é lindo receber a primavera, não é? É lindo, muito lindo receber a primavera. Então, é uma estação que florescem, as flores florescem com mais colorido, né? Então, tirando esses dias de excessivo calor, nós temos um clima agradável, saudável, nós ficamos mais inspirados e tudo mais. Então, acontece que o nosso ser, nós somos seres da natureza, somos seres, pertencemos ao núcleo de composição da natureza. Se nós focarmos em problemas, obviamente a pessoa vai ficar totalmente para baixo, e aí vai gerar uma série de problemas psicossomáticos, uma série de situações. Sozinha ela não consegue sair dessa situação. Mas se você que está me ouvindo, conseguir a correlação que existe entre as coisas que existem da natureza, com o seu corpo físico e com a sua mente, sabendo que para tudo há um tempo exato para as coisas mudarem e acontecerem, podemos pegar esse exemplo da mudança de estação, que é o tempo da primavera. É boa a primavera, é maravilhosa a primavera, só que ela não vai durar para sempre, né? Daqui a pouco vai entrar o verão, que é um calor, é um tempinho mais de calor. Entendeu? Então, se nós começarmos a observar os fenômenos da natureza, nós podemos compreender ou abrir os nossos olhos que dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo físico também, existem fenômenos que eles têm que ser respeitados, eles têm que ser conhecidos para que a pessoa possa ter equilíbrio e possa saber o que está acontecendo dentro dela. Então, vejamos aqui uma situação. Hoje eu estava conversando com uma amiga profissional também da área, e nós estávamos trocando experiências, né? Então, ela estava me explicando alguns detalhes. Toda a natureza, ela tem, como nós temos um pico de crescendo, 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 crescendo. Só que, para equilíbrio da natureza, esse pico ele tem que descer. Então, quando ele vai descendo, a pessoa pensa que está acontecendo alguma coisa anormal, que ela está sendo destruída, que a vida dela vai paralisar, que a vida dela vai acabar, né? Ela não entende que quando ela chega num determinado ponto, há o tempo próprio da natureza que vem a reação para que ela tome novamente o encorajamento e ela retome as suas forças e ela volte a voar. Então, quando ela volta a voar, ela entra num processo de conquista, como as águias também, né? Quando a águia passa por aquele período, né? Que ela se desfaz quase que toda. Então, isso faz parte da natureza. Se nós conhecermos tudo isso, e mais alguma coisa, a gente vai começar a ter compreensão, ter paciência conosco mesmo. E muitas das vezes as pessoas não têm paciência de se compreender, de não ter paciência quando tem, eu estou estressado, mais estressado, menos estressado. Então, se pensa que está estressado, né? O estresse vai gerar outro estresse, que vai gerar outro estresse, que vai gerar hormônio, enfim, você não vai estar bem com você e nem vai estar bem, não vai ser uma boa companhia para ninguém. Então, esse equilíbrio emocional é que traz tantos conflitos nas famílias, no trabalho e tudo mais. Mas existem profissionais que foram chamados para isso, e como eu, por isso que eu procurei me especializar em treinadora de esperança, porque eu, como disse aqui algumas outras vezes, eu vi o mundo, as pessoas tão desesperançadas, que eu ficava assim, meu Deus, a vida é tão pequena, a vida é tão curta, né? Passa tudo tão rápido. Às vezes a gente olha para trás, já passou 20, 30, 40 anos, e fala assim, ainda não deu tempo de fazer nada, ainda tem tanta coisa para me fazer, e eu já estou nessa fase, já percorri alguns quilômetros sem saber que tinha percorrido. Então, todo minuto de vida é extremamente precioso para que você possa lidar com o seu corpo, com a sua mente, cuidando dos seus pensamentos. Como nós já explicamos, tudo começa onde? Tudo começa aqui, no nosso pensamento. Então, esse processo de pensamento, sentimento e comportamento é uma coisa que nós temos que vigiar constantemente. Porque se passa um pensamento positivo aqui, ele vai vir para o teu coração, para as suas emoções, tá? Então, você vai passar a ter atitudes baseado nas coisas boas que estão passando pela sua cabeça, tá? Então, é pensamento, sentimento e comportamento. Se são coisas ruins, então começa o processo. Olha, pensamento ruim, sentimento ruim, atitudes ruins. Você vai fazer da sua vida um caos. Eu acho que não é para isso que Deus fez nenhum de nós, não é? Então, muitas das vezes a pessoa pode perguntar assim, mas Carmen, como
como se sentir feliz com a ingratidão, a traição, a falta de reconhecimento, né? É só saber que tudo isso faz parte do jogo. Saber e treinar para poder, quando essa situação acontecer, você saber que é só um episódio, que aquilo ali foi um episódio, um capítulo para te dar experiência, para que você possa estar preparado para um outro episódio mais feliz, mais confortável, mais prazeroso. A Bíblia diz que, ele diz assim, num determinado trecho, né, que não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então ele desenvolve, né? O apóstolo desenvolve, explicando, o apóstolo Pedro desenvolve, explicando para que você não se assuste com esse fogo ardente. Então, para você não se assustar com o fogo ardente, você tem que saber que ele arde, mas não queima. Entendeu? Ele só vai queimar se você não estiver preparada para isso, né? Então, se você estiver preparado, o fogo vai vir, você vai se manter como um atleta preparado para uma grande competição. E naquela competição você vai ter sabedoria para sair de todas elas. E saber que se você está do lado da justiça, o mundo dá muitas voltas, né? E o Senhor move o mundo e todas as coisas acontecem segundo o conselho da sua vontade. Então, se nós mudarmos, a pergunta é, como é que eu posso lidar com tanto sentimento de traição, ingratidão, falta de reconhecimento e tudo mais? É só mudando a força do seu pensar, o modo de você pensar. Antigamente a gente não sabia disso não, mas hoje em dia tem inúmeras vozes alertando, tem que ter a mudança de pensamento, tem que ter a mudança do padrão de comportamento, para que você possa ser mais feliz, tá? Nessa mudança de pensamento, você vai aprender a ser uma pessoa resiliente, vai aprender a transcender, você vai aprender não procrastinar as coisas. Então, o que é o procrastinador? O procrastinador é aquele que fica adiando, né? Ele fica adiando. Tem uma coisa para fazer hoje, não vou fazer hoje não, eu faço amanhã que dá tempo. Tem uma coisa para fazer no mês de setembro, não, mas mês que vem, em outubro, dá. Mês que vem, no outro mês, em novembro, dá. Quando ele se depara com 31 de dezembro e não conseguiu realizar nenhum dos seus projetos. Mas, se você tiver uma agenda, se você for uma pessoa disciplinada, você vai conseguir completar a sua agenda. E de queda, você ainda ganha o quê? A transformação da sua mente, sendo vigilante com você mesmo, tá? Tudo que você aprende, ela vai fazer parte da tua nova mentalidade, da tua nova maneira de agir, de pensar e de viver em prol de você mesmo e das pessoas que vivem ao seu redor, né? Então, você partindo do princípio de que a vida é uma sementeira e cada um escolhe a semente que quer plantar. Você tem o direito de escolher a semente que você quer plantar. Eu tenho o direito de escolher a semente que eu quero plantar. Tendo pleno conhecimento de que a vítima nunca vai ficar no prejuízo. Então você fala assim, cara, eu já sofri tanta ingratidão, eu já sofri tanta falta de reconhecimento, eu já sofri tanta traição na minha vida, né? Mas quem fica no prejuízo? A vítima, que aparentemente pode ser vítima e está no prejuízo, ela nunca fica no prejuízo. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Criador, ele coordena tudo e todas as coisas, e os olhos dele percorrem toda a terra. Ele move o mundo e ele faz a justiça se estabelecer. Se você não tiver essa visão espiritual, você vai ser o mais infeliz dos mortais. Então você tem que crer, você tem que entender que acima desse plano humano, material, das coisas palpáveis que a gente pega, que a gente vê, existe um mundo espiritual também. E é daí que nasce o temor do Senhor, onde nós temos que respeitar os nossos limites e o limite do nosso próximo, tá? E até que nós aprendemos a lidar com a vida, encarando que ela é um grande desafio, a vida é bela. E você pode falar para mim assim, cara, como é que você tem coragem de falar que a vida é bela? É bela, vai depender da sua ótica. Vai depender do valor que você dá aos acontecimentos que surgem na sua vida. Vai depender do valor que você dá, do foco que você dá às coisas boas ou às coisas ruins. Ou quanto de hormônio você tem no seu organismo. Porque se for um hormônio que se você estiver pensando coisas ruins, vai te colocar para baixo e você vai gerar o quê? O hormônio do estresse, da falta de esperança e de tudo mais, como eu falei anteriormente, né? Então, como ele é um grande desafio,
como quem busca um grande tesouro. Então, a vida, ela é muito bela e maravilhosa, como quem busca um grande tesouro. Se você busca um grande tesouro, então o que você busca tem valor. Então, assim é a vida com qualidade, assim é a vida prazerosa, assim é a vida você chegar nos seus 40, 50, 60, 70, sei lá, chegar até 100, 110, não sei. Cada um depende do projeto de vida que cada um tenha, né? Você chegar até esse tempo sabendo que você está em busca de um grande tesouro, tá? E quando você está preparado e treinado para encontrar esse grande tesouro, você encontrou a recompensa pela sua existência. Sabe lá o que é isso? Você encontrar a recompensa pela sua existência, a ponto de você se tornar uma pessoa inabalável ou mais ou menos inabalável, porque para você se tornar uma pessoa totalmente zerada, totalmente inabalável, você tem que estar estruturalmente preparada para poder lidar com todas as situações. Mas para isso, a vida te oferece treinamento, a vida te oferece oportunidade, a vida te oferece pessoas que vão chegar próximas de você, vão estar convivendo com você, vão estar ao seu redor. Aí sim, você vai poder encarar esse desafio. Eu sei que muitas pessoas têm desafios de patologias que, aos olhos dela, limitam ela para a vida, que a vida não tem mais sentido quando ela tem aquelas patologias, e essas patologias, os olhos humanos não têm recuperação. Mas se você nutrir uma esperança dentro do seu coração, somada ao tratamento, somada a tudo que tem que ser feito conforme manda o figurino, o seu próprio organismo, ele vai produzir a solução, tá bom? Então eu fico por aqui, tá? Que eu teria que concluir esse episódio da vez passada, mas eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Carmen Gonçalves, eu sou coach motivacional, treinadora de esperança, e quero agradecer a participação, a colaboração dos meus seguidores, aqueles de perto, aqueles de longe, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço, aqueles que torcem muito por mim. Graças a Deus, eu tenho pessoas que torcem muito por mim, eu agradeço a Deus, porque tudo começou na pandemia, e esse trabalho da pandemia, graças a Deus, está se estendendo até agora, e agora não dá para largar um barco, não dá para pular fora. Então, agora é o momento da gente colocar as jangadas ao mar e buscar aquelas vidas que estão assim sem esperança, sem perspectiva, para falar que tudo é possível aquele que crê. Tá bom? Então, uma boa tarde para vocês. O meu telefone está aqui no canal. Na verdade, eu trabalho com mentoria, trabalho com palestra, trabalho com acompanhamento, tá? E treinamentos também, tanto treinamento de pessoa física, como de grupos, o que vocês precisarem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar, falar comigo no Zap, e nós estamos aí para somar, até que você venha ser também um professor das áreas das emoções da vida. É muito legal isso aí, tá bom? Fiquem na paz, até a próxima, tá? Grande beijo a todos. Tchau, tchau.